Olá, pessoal. Olá, professor. Nós somos alunos do curso de Medicina Veterinária e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema muito importante na prática clínica, que é a mutação do gene MDR1 e a sensibilidade medicamentosa em cães. Um pouquinho, né, da introdução básica é que a mutação do gene MDR1, também, né, conhecido como ABCB1, ela representa um desafio significativo no manejo terapêutico de diversas raças. E isso, né, é um assunto super relevante porque essa mutação genética, né, pode deixar muitos cães vulneráveis a medicamentos comuns, como ivermectina. Então, o nosso objetivo aqui com esse vídeo é explicar um pouquinho para vocês como essa mutação, o que é, né, essa mutação, como ela funciona, como diagnosticá-la também e principalmente como ela impacta o tratamento e a saúde de cães, né, na clínica veterinária. O que seria, né, o gene NDR1? Esse gene ele está localizado, né, no cromossomo 14 dos cães e ele é responsável por produzir uma proteína chamada P-glicoproteína. Essa proteína, ela funciona como uma faxineira no organismo. Então, ela ajuda a expulsar, né, as substâncias tóxicas, os excessos de medicamentos no cérebro e de outras partes dos corpos, protegendo o animal. Só que quando esse gene ele sofre uma mutação, o que acontece? A P-glicoproteína ela não consegue fazer seu trabalho direito. Então, com isso, né, o cão ele fica muito mais sensível a certos remédios que acabam se acumulando no sistema nervoso. E aí causa, né, uma intoxicação muito grave nos animais. E o que acontece, né, com a mutação? O que faz, né? Eu vi um estudo muito interessante, que é um estudo lá da Universidade de Uterama do Brasil, e essa mutação específica, né, ela é chamada de MDR1 NT230DEL4. Então, ela faz com que a proteína perca 90% da sua sequência de aminoácido, ou seja, ela praticamente deixa de funcionar. E aí o resultado seria o medicamentos, como ivermectina, que normalmente não consegue passar, né, pela barreira do cérebro, acaba atravessando, intoxicando o sistema nervoso do animal. Então, e aí o animal, assim, são alguns sintomas comuns, né? São os tremores, salivação excessiva, vômitos, dificuldade para andar. E em alguns casos também o animal pode vir até a óbito. O diagnóstico dessa mutação tem vários testes, né, que pode ser feito. Alguns testes genéticos, né? Então, assim, é preciso fazer para a gente ter certeza se tem essa mutação ou não. E aí tem um dos testes é o EDTA, ou até o escambo bucal, que é um cotonete que é passado na parte interna da bochecha. E os testes também mais usados assim é o PCR, tem o Hershey-Blunt e a análise de microsatélites, que também, né, é possível suspeitar da mutação se o animal apresentar alguma reação adversa graves que após o uso de algum medicamento comum, né, como ivermectina e o loparamida, ou seja, o animal acabou de tomar e você viu que ele ficou um pouquinho mais, começou a fazer algum tremor, ter algum tremor, alguma coisa assim, é bom fazer algum teste logo após, né, que é o que o pessoal faz, dá o remédio e realiza o teste para ver se vai ter alguma reação ali. No estudo feito nessa universidade, foram feitos alguns testes, né, de PCR em cães da raça Collie, que são a raça mais predispostas. Eles usaram primes específicos para identificar se os animais tinham ou não essa mutação. E foi mais ou menos um resultado de 7% homozigotos mutantes, que é de alto risco, 57% heterozigotos, com risco moderado, e 36% normais, ou seja, sem mutação. E isso mostra, né, que a maioria de cães testados apresentava algum nível de risco genético. Por isso, tipo assim, testar previamente é fundamental, tanto para a saúde do animal e tanto para o bem-estar também do tutor, né?
para o tutor não ficar ali naquele sofrimento com o seu animalzinho. Essa mutação é muito rara em várias raças de cães, né? Mas também tem muitas raças predispostas a essa mutação. Alguma dessas raças, né, que essa mutação acontece com mais frequências é em cães de pastoreiro, né? Especialmente daqueles que têm da linhagem Collie. Esses estudos, né, eles meio que apontaram que essa mutação surgiu há muito tempo em populações fundadoras dessas raças, e aí foi sendo transmitida ao longo de gerações. Então essa mutação, né, ela pode estar presente em duas formas. No heterozigoto, como eu disse, que é o cão tem apenas uma cópia do gene mutado, e aí pode apresentar sintomas leves ou moderados, ou então pode apresentar, né, de outra forma, que é o homozigoto. Ou seja, o cão tem duas cópias do gene mutado. É um risco muito maior de intoxicação. Eu vou falar um pouquinho agora das raças Collies, né, das raças predispostas. E primeiro, que a gente tem aqui é a raça com a maior incidência de alto risco, que é a Collie, que pode ser a Rouge, né, ou a Smooth. É uma raça assim que ela é a mais afetada, né? Que estima-se mais ou menos 75% dessas raças, né, dos cães que carreguem essa mutação. Muitas dessas raças, ela apresenta uma mutação na homozigose, que é o que acontece o que torna extremamente sensíveis a medicamentos, como a ivermectina, que é um dos medicamentos mais usados, né, nos animais. Segundo, nós temos o pastor australiano, que é mais ou menos 50% de indivíduo que tem essa mutação e pode estar presente na linhagem, tanto no trabalho quanto de exposição. E o risco de intoxicação também varia muito conforme o grau de mutação. Nós temos o pastor Stellon, que é essa mutação, né, ela é presente aproximadamente de 15 a 30% dos cães. E por serem fisicamente parecidos com os collies, eles também herdaram essa vulnerabilidade genética, né? Que ajudam, né, também um pouquinho nesse grau de intoxicação. Nós também temos o pastor suíço, o branco, especificamente, né? Que compartilha uma acentralidade com o pastor alemão. Então, também há registro de mutações dele, né, do MR1, e o teste genético também é recomendado antes de uso de alguns certos fármacos. Nós também temos o pastor alemão, que tem a menor incidência, mas existe também casos positivos, e também é bastante importante testar para ver se não vai ter nenhuma reação. E o Border Collie, né? Que apesar que muita gente confunde os Collies, né? A maioria dos Border Collie não possui nenhuma mutação, não vem com essa mutação, né? De pai para filho. Mas alguns casos isolados já foram registrados. E ainda assim, né? Por ter essa linhagem bem perto com os Collies mesmo, né? É bom fazer um teste, né? É recomendado fazer um teste. E o artigo também ele destaca que a mutação ela é mais frequente em cães da raça Collie, né? Que também outras raças também pode apresentar essa sensibilidade, mas assim, isso confirma o que vimos antes, que raças com linhagens genéticas com tem um teor, né, muito maior a risco. Então elas são propícias a passar isso com muito mais é uma chance muito mais alta, né? E o artigo também ainda sugere que a mutação pode ter originado em alguns cães de caça, né? E aí, de caça não, perdão, da raça Australian Shepherd, que aí se espalhou por cruzamentos seletivos. Agora eu vou passar a minha palavra para minha colega, a minha dupla, né, que é a Ana Tolentino. Oi, pessoal. Oi, professor. Eu sou a Ana Tolentino e eu vou dar continuidade ao assunto. Então, em medicamentos e riscos, a
P-glicoproteína ela é responsável por expulsar várias drogas das células. E isso afeta a absorção, a distribuição e a eliminação de muitos medicamentos. A lista de fármacos afetados pela deficiência da glicoproteína P, ela inclui os antiparasitários, como a ivermectina em altas doses, quimioterápicos como a vincristina, vinblastina, doxorubicina, tem analgésicos também, corticoides, glicocardíacos como a digoxina, e antibióticos, como a tetraciclina, e antifúngicos, como cetoconazol, e até imunossupressores, como a cicloporina e a tacrolimus. Por isso, os cães com essa mutação, eles podem reagir mal até a medicamentos comuns. Eu coloquei alguns desses medicamentos no slide, eu coloquei a ivermectina, que eu já tinha falado, mas eu também coloquei a loperamida, a doramectina, a selamectina, a milbemicina e a moxidetina. Eram muitas, aí eu selecionei esses e coloquei os mais importantes no slide. Quando esses medicamentos eles não são administrados direito, quando eles são administrados em altas doses, eles podem até mesmo se tornar um veneno para os animais. Então, eu vou agora falar da conduta. Qual que é a conduta que o médico veterinário deve ter nessas situações onde o animal apresenta essa mutação genética que a gente está tratando sobre? Uma coisa muito importante que o artigo destaca é a importância de usar a farmacogenômica na prática veterinária, ou seja, usar a informação genética do animal para personalizar o tratamento dele. Isso ajuda a evitar reações adversas e escolher o melhor medicamento para cada caso, para cada raça, com mais segurança. É muito importante a gente ter o histórico da raça, né? Fazer, se possível, uma triagem genética de cada raça. O cachorro chega lá na clínica, você faz essa triagem genética, você pega os antecedentes dele, você pega como é que era com os pais dele, né? Você pega consultores, como é que era, se os pais deles apresentavam esse mesmo problema. É importante ter atenção ao histórico da raça também. E é importante fazer um tratamento adaptado, junto com uma monitoração de alimentação e estado geral. Porque os cachorros com essa mutação, qualquer animal com qualquer mutação, eles têm o metabolismo deles alterado. Então, o monitoramento, ele auxilia nesse tratamento que tem que ser adaptado para esse tipo de animal com esse tipo de metabolismo. Nas considerações finais do artigo, é importante a gente reforçar que o estudo desse artigo ele mostrou que 64% dos coles testados tinham a mutação em pelo menos um alelo. Isso confirma, né? Isso significa que testar antes de medicar é uma prática essencial, principalmente em raças de risco, igual a Gabi já tinha falado, então, que são o Border Collie, alemão. Os collies em geral, né, são uma raça muito propícia a esse tipo de mutação. Agora, alguns dados extras que eu posso citar é que alguns fun facts, né, para o nosso trabalho, é que a mutação da MDR1 foi descoberta na década de 80. Ela envolve uma deleção de 4 pares de bases no exon 4 do gene, e os cães homozigotos mutantes não produzem a PGP funcional. O gene, ele está no cromossomo 14 do cachorro. Agora, aqui a gente tem as referências do nosso trabalho com os sites com as datas. E é isso, muito obrigada por assistir. Eu espero que vocês tenham gostado e tirado proveito do assunto, né? E é isso, boa noite. Tchau.